Ó Deus, meu defensor, escuta-me quando te invoco. Tu que na angústia me deste alívio, tem compaixão de mim e ouve a minha oração. Homens, até quando será desprezada a minha glória? Porque andam à procura do que é falso, em busca do que não tem sentido. Saibam que o Senhor faz maravilhas por aquele que lhe é fiel, e que me escutará quando o invocar. Tremam de medo e não pequem mais. Examinem a vossa consciência nos vossos leitos e fiquem em silêncio e chorem de arrependimento. Ofereçam sacrifícios verdadeiros e confiem no Senhor. Muitos dizem: quem nos dará a felicidade, já que os teus olhos se afastaram de nós, Senhor? Tu, porém, deito-me em paz e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança.